E até agora a gente estava lidando com situações em que a gente estava estudando apenas o campo, né? O campo de uma região sem fontes. E as propriedades de propagação, né? De que forma a onda se propaga, de que forma uma onda se confina numa estrutura guiante, numa onda de transmissão, como é que ela reflete, como é que ela transmite, como é que ela refrata, ou seja, só a onda em si, sem cargas livres no meio, né? O problema que a gente quer saber é, ou seja, como é que se produz essa radiação, né? Então, acho que a gente já falou isso antes, mas precisa ter carga e precisa ter flutuação de carga. Então, a palavra-chave é flutuação de carga. Qualquer flutuação de carga sempre vai gerar, associada a essa flutuação, uma perturbação eletromagnética. Por exemplo, como é que uma flutuação de carga pode ocorrer? Eu tenho uma folha metálica aqui, vem com um elétron, certo? E choca com essa folha. Então, tem uma desaceleração súbita, certo? Ele vem com a velocidade, de repente ele sofre uma desaceleração. Isso é uma flutuação de carga, porque a densidade vinha numa certa condição, de repente ela muda a condição original. Isso produz radiação, certo? Raio-X, né, que você já ouviu falar, entre outras coisas. E outro tipo de radiação também, né? Com um espectro largo, né, dependendo da velocidade, etc. Por exemplo, você tem, se você tiver um elétron, certo? Se movendo, um movimento circular, certo? Velocidade constante, ele emite uma radiação nessa direção chamada radiação síncrona. Só por quê? Porque é a aceleração centrípeta. Existe uma mudança do estado natural uniforme de movimento. Tá? Então, qualquer flutuação de carga vai produzir radiação. Né? A gente está interessado em saber as flutuações de... ou seja, o que se faz para enviar informação? Você quer pegar radiação e dirigir para algum lugar, certo? Por exemplo. Né? Ou você quer dirigir para uma área larga, né? Broadcasting, certo? Que nem televisão, né? Ou então você quer dirigir para uma região específica, certo? Então a ideia é essa, como é que você faz a estrutura, certo? A emissora, né? De radiação, de forma que ela atinja esse objetivo, ou você atingir uma larga área de emissão, ou só uma determinada região, certo? Então isso tem a ver com a gente precisa saber de que forma, né, a distribuição de carga na fonte está configurada para saber se a emissão vai ser, né, para todo espaço, se vai ser confinada para uma direção e assim por diante. Então esse é o objetivo de se fazer antena, né? Fazer antena com um certo objetivo, né, de atingir, né, um certo número de receptores, né, ou uma região estreita em que estão esses receptores. Né? No caso de circuitos, né, a coisa é mais ou menos associada, por exemplo, você tem uma carga, digamos, né, vou dar um exemplo bem simples, tá? Uma carga aqui positiva, certo? E perto dela tem a carga negativa, né? E essas cargas mudam de sinal, por exemplo, a carga positiva fica negativa, tá certo? Ou positiva, através do circuito. O circuito é uma corrente flui para lá e para cá. Então a carga fica, essa carga se transforma em negativa, né, numa determinada região, num ponto, e essa aqui se torna positiva e fica variando. Tá? Então o que causa, no fundo, a propagação dessa informação é que em um ponto remoto, a diferença de tempo que essa perturbação causa, que a perturbação dessa carga leva para chegar aqui, em relação ao tempo que a perturbação dessa carga leva para chegar aqui. Se chegarem no mesmo tempo exatamente, certo? Os efeitos se cancelam, porque são cargas positivas e negativas, a menos que a distância seja muito grande, certo? Então, a propagação, certo, tem a ver com essa diferença de tempos aqui, que as perturbações levam para chegar no ponto, certo? É por isso que a gente fala, né? Bom, quando a dimensão do circuito começa a ser da ordem de onda, vai ter efeito de radiação, certo? Porque um ponto do circuito está mandando um sinal de uma determinada característica, outro pode estar dando outro sinal que pode se cancelar, mas devido à diferença de tempo, que está associado ao movimento de onda, então isso não ocorre, essa informação vai se embora. Então existe um não cancelamento. Exatamente. Então, se você tem aqui uma linha de transmissão, certo? O que o pessoal faz? Tem uma linha de transmissão, né? Eu posso aqui terminar assim, mas o que o pessoal faz? Ele pega e abre isso aqui e faz isso. Afasta, né? Porque isso aqui seria mais ou menos um nó, né? Em que as cargas se cancelariam, né? Você aumenta a distância de distribuição de cargas, certo? Então você vai ter efeitos, né? Num ponto remoto,
os tempos, né, associados a essas perturbações vão ser diferentes e essa coisa não cancela, tá? Ou seja, aparece um termo que ele, se você for ver o vetor de point, um termo que a grande distância cai com o inverso do quadrado da distância. A área aumenta com o quadrado da distância, então essa coisa se propaga. Porque 1 sobre R2 vezes R2 cancela, sabe? Então, se for mais rápido do que isso, a queda da amplitude das perturbações, aí essa coisa não propaga, né? Tende a diminuir. Mas por causa dessas diferenças é possível obter essa condição, né? Em que a amplitude cai com a distância, a amplitude quadrática cai com o quadrado da distância, a área, né, aumenta com o quadrado da distância e o produto das duas coisas se mantém constante, ou seja, existe uma potência fluindo, né? Então é por isso que nós temos várias configurações chamadas antenas, né? Vocês estão vendo aí a antena de polo, tá certo? Se separa, né, os dois polos, tá certo? Depois vai calcular essas coisas e vai calcular qual é a distribuição de potencial radiado de uma estrutura desse tipo, tá certo? Né? Na realidade você tem uma corrente, né, um circuito aberto aqui na realidade, né? E essa corrente tem um perfil que varia, né, dependendo da frequência, varia com essa distância aqui, né? E com essa variação de distância, a distribuição de carga também varia e você vai ter essa flutuação de carga que eu menciono, certo? Isso aqui é outro tipo, por exemplo, basta que a corrente aqui varie com o tempo, você vai ter efeitos devido ao tamanho do loop, o tamanho do loop, você vai ter pontos diferentes de circuito, né, mandando sinais que chegam em tempos diferentes no ponto que você quer, né? Isso aqui é um guia de onda que você pode mandar para fora a radiação, você aumenta gradualmente a seção transversal, você está vendo aí, essa corneta piramidal, ou seja, um tipo de antena, né, de guia de onda. Acho que elas existem nas parabólicas, né? Vocês devem ter visto já, né? As cornetas piramidais no foco da parábola, né? Porque reflete bem naquela boca e isso vai para o guia de onda que vai lá para baixo para o receptor. Mas você tem que fazer isso aqui calculado de forma que a eficiência e a complemento seja garantida. E essa aqui é a antena monopolo, né, que é o que tipicamente ele vê nas estações de TV, né, aquela torre. Essa aqui é um fio apenas, né, comprido, e o chão é o terra, digamos assim, né. Tudo se passa como se o comprimento dessa antena fosse esse mais a imagem dele que está para baixo, aparentemente, quando ele tenta fazer esse efeito. Essas antenas emitem e recebem também, certo? Então, existe um princípio da reciprocidade, que a gente não vai discutir aqui, que diz que a capacidade de emissão de uma antena é recíproca da capacidade de recepção, certo? Então, existe uma relação matemática que permite a gente, sabendo a transmissão de uma antena, saber de que forma ela vai receber também, certo? É um princípio simples, certo? Não vai abordar isso no curso, mas no curso de antena o pessoal faz essas coisas de forma mais detalhada, certo? Muito bem. Então, o que nós temos agora? Nós temos que tratar agora com carga. Lembre-se que, no caso eletrostático, só lembrando o que acontece, voltando ao formalismo de determinação de campos, né, que a gente tinha no caso estático, certo? No caso estático, a gente tinha campo elétrico separado do campo magnético, né? O campo elétrico tinha essa relação rotacional de E igual a zero e divergente no meio linear, né? É o que a gente vai tratar aqui. As nossas cargas estão dentro de um meio linear, geralmente o vácuo, certo? Mas para ser bem geral, vamos admitir que essa possibilidade aqui existe, né? B igual a μH, certo? E D igual a εE, né? A gente comentou anteriormente, isso na realidade, na realidade, isso é impossível de ser verdade. No caso variando no tempo, tá certo? D e E não são funções que estão com a mesma variação temporal, porque isso aqui depende de cada comando de frequência, tá? Então, na hipótese, você está muito longe das ressonâncias do material, isso aqui pode ser considerado independente da frequência. E também, então, no caso temporal, o D no tempo é proporcional ao E no tempo, que é a permissividade independente da frequência, né? Existem situações que pode fazer essa aproximação. Mesma coisa para o campo B e H, né? Então, nesse caso, quais são as equações no caso estático, né? A rotacional de E igual a zero, né? O que permite definir a função potencial escalar φ,
e que, obtido o φ, resolvendo-se para φ, você calcula o gradiente e calcula o campo elétrico. Né? Você pega, de que forma você resolve para essa função potencial? Ou você usa a segunda equação estática, que é divergente de D, que é epsilon E, né? Está aqui, certo? Igual a ρ. Ou seja, divergente de E igual a ρ sobre epsilon. Joga a equação para E aqui dentro, obtém o quê? Laplace de φ igual a menos ρ sobre epsilon. Ou seja, a equação de Poisson. Equação não homogênea. Certo? Então, resolve a equação de Poisson em geral. Dela você tem a grandeza final que você quer com o campo elétrico. Certo? Como é que é no caso do magnetostático? Então, só lembrando, né? Φ é quem? É a função potencial, certo? Aquela grandeza auxiliar que você resolve um problema mais simples, nesse caso é mais simples porque o potencial é escalar e o campo é um vetor, daí você resolve uma equação diferencial de segunda ordem, que é a equação de Poisson, e calcula o campo elétrico. Nesse caso, a forma é mais fácil, né, de resolver, certo? Porque isso é uma equação escalar, né? E originalmente tinha um vetor para determinar, 3 incógnitas, as componentes do vetor, certo? Caso magnetostático, quais são as equações de Maxwell na magnetostática? Divergente de B igual a zero, que também vale no caso dinâmico, certo? E rotacional de H igual a J, certo? Não tem DDT, né? Bom, dessa equação, define sua função potencial vetor, certo? Por quê? Porque um vetor que é obtido do rotacional de outro tem sempre divergência zero. Essa é a razão. Daí eu pego a relação entre H e B, que é essa aqui, certo? B igual a μH, ou seja, H igual a B sobre μ. Jogo nessa equação, aí fica a rotacional de B sobre μ, que vai dar a rotacional do rotacional de A. Vamos só fazer aqui rapidinho, certo? Rotacional de B sobre μ, que é a rotacional de A, né? Rotacional de H, né, igual a J, né? Então, você tem rotacional do rotacional de A igual a μ vezes J. Aqui nós temos aquela famosa identidade, né, gradiente do divergente, menos laplaciano, igual a μ vezes J. E pode-se mostrar que no caso estático, A tem divergência nula. Tá? A gente já fez isso no curso estático, né? Só olhar a expressão e calcular a divergência se mostra, depois de algumas passagens, que isso aqui dá zero. Ou seja, eu vou ter uma equação diferencial parecida, né? Laplaciano de A, ou menos μJ. Ou seja, calculado A, eu tenho quem? B, né? E H, né? B sobre μ, certo? Essa é uma equação parecida com a equação de Poisson, que está aqui do lado, certo? Muito parecida, né? A única diferença é a natureza vetorial. Se eu resolver essa equação aqui, já mostramos também, a gente vai fazer isso de novo aqui. Resolvendo isso aqui, eu resolvo para cada componente de A uma equação parecida a essa e construo A como solução de cada, soma de cada componente, que satisfaz a equação escalar desse tipo. Né? Então, essa é a forma de resolver o problema, no caso estático. Né? Então, a gente precisa agora, que a gente vai ter fontes, né? Você vai ter fontes de carga, precisa resolver no caso dinâmico, né? Lembre-se que as equações de Maxwell são o quê, né? Agora, voltando ao caso real, rotacional de E menos dB dt, para meios lineares, né? Menos μ dH dt, né? Divergente de D igual a ρ, ou divergente de E, ou sobre epsilon. Rotacional de H, J mais epsilon dE dt. E você tem finalmente divergente de P igual a zero, ou divergente de H igual a zero. Certo?
Observe, nós temos aqui dois tipos de equações, certo? Equações que não dependem das fontes, equações que dependem diretamente escritas em termos das fontes. Essa equação aqui só tem campo, né, do lado de cá e campo do lado de cá, certo? Essa também. Só tem campo, não tem fonte aqui aparecendo. Então são as equações que a gente chama de equações homogêneas. Homogêneas porque não tem, o termo fonte é zero nessas equações. Homogênea nesse contexto. Homogênea de zero, né? E não tem nada diferente de zero. Então a parte que é não nula, a parte que seria não nula, que a fonte não existe. Então é homogêneo por causa disso. E tem as equações que dependem das fontes, que são essa e essa. Então as equações de Maxwell são reescritas, né, em duas equações, né? Uma é um par de equações que são as equações homogêneas, que não aparecem em fontes, né? Na verdade aqui está em termos de B, né? Certo? Depois a gente bota de volta, certo? Botando de volta, né? Aparece B aqui, as homogêneas, depois a gente relaciona com o campo H, né? E as equações não homogêneas, que são essas aqui, em termos das grandezas originais, né? Divergente de D igual a ρ, rotacional de H menos ddt igual a J. Ou seja, no segundo membro, né, aparecem as fontes, certo? Ok? Então a gente vai agora começar a assumir a existência da distribuição de carga para saber de que forma essa distribuição de carga produz, e de corrente, né, produz radiação, né? Então vamos trabalhar e vai ver, bom, como é que definir os potenciais, né, aqui no caso dinâmico, né? Bom, um primeiro potencial é evidentemente simples de obter, que é esse aqui, certo? Se divergente de B igual a zero, o que eu posso dizer aqui a respeito de B? Ele pode ser obtido de quem? Do rotacional de um vetor A. Porque todo vetor que tem divergência zero pode ser escrito assim. Então eu já defino aqui um potencial, certo? Ok? Bom, e dessa equação a gente... Oi? Eu não sei quem é, ainda vou resolver. Eu estou dizendo o seguinte: qualquer vetor que tenha divergência zero pode ser escrito como rotacional de outro vetor, certo? Esse vetor é chamado potencial vetor, né? Que eu acabei de falar agora, que no caso estático, eu fiz isso também, né? E resolveria essa equação aqui, ó. Essa equação diferencial para calcular esse A. Dado J, em princípio, calcular essa equação diferencial, tá? Okay? Mas eu estou falando o seguinte: isso é uma propriedade matemática. Se divergente é zero de um vetor, é porque o vetor sempre pode ser escrito assim. Esse é um vetor que tem divergência zero. Ele pode ser sempre escrito como rotacional de outro vetor. E esse vetor é o potencial vetor. Então, a gente pega isso aqui agora, joga nessa equação aqui, né, e vai ver quem é o rotacional de E, né? Então, eu pego aqui, se B é rotacional de A, né? Então, rotacional de E, né, é igual a, só lembrando, é igual a menos, rotacional de E é igual a menos dB dt. E se B é rotacional de A, fica menos ddt do rotacional de A, que é o termo que está aqui. Passando primeiro mesmo, que é rotacional de dA dt. Certo? A equação original é essa aqui, ó. Rotacional de E mais dB dt, né? Igual a zero, certo? Equivalentemente, tá certo? B é rotacional de A, fica rotacional de E mais ddt do rotacional de A igual a zero, tá? Eu troco a posição da derivada com rotacional, fica rotacional de E mais dA dt igual a zero, tá? Fica essa equação aqui. Ora, qualquer vetor que tem rotacional zero pode ser escrito como gradiente, né, de uma função escalar. Em consonância com o que foi feito na eletrostática, vamos chamar isso aqui de menos e não mais. Poderia ser mais, tá? Vamos chamar de menos gradiente de uma função escalar psi. Certo?
Então, lembrando, a propriedade matemática também. Todo vetor, se rotacional de um vetor V é igual a zero, é porque V pode ser escrito como gradiente, ou mais ou menos gradiente, de qualquer coisa, qualquer f, certo? Propriedade fundamental, porque rotacional do gradiente de uma função é sempre zero. Propriedade básica. Ou seja, então essa equação permite escrever isso aqui como menos gradiente de uma função escalar, que a gente chama de potencial escalar. Ok? Ou seja, definimos dois potenciais, agora as definições são um pouco diferentes. O B é rotacional de A, como no caso da magnetostática, só que é um pouco diferente. Tá? Ele não é mais menos gradiente de φ, ele vai ser agora, o E vai ser agora menos gradiente de φ, menos dA dt. Como no caso estático, isso aqui dava zero, não tinha esse termo, certo? Então, no caso estático, você fica só esse termo, e essa aqui fica só esse termo. No caso dinâmico, fica desse jeito, como está, e o F fica desse jeito, certo? Ok? Então, essas são as equações que a gente vai... Ou seja, o que a gente quer fazer? A gente quer saber quais são as equações diferenciais para os potenciais. Por que a gente quer fazer isso? Porque é assim que se resolve o problema de equações diferenciais de campo. Primeiro resolve para as funções mais fáceis, que são os potenciais. Deles você obtém... Se você obtém A e Psi, calcula essas derivadas, você tem E e B e você tem todos os campos agora. Certo? Esse é o objetivo. Certo? Bom, quais são as equações diferenciais para os potenciais? Vamos assumir no vácuo, né? Isso é no meio linear, certo? Isso aqui está errado. Está escrito lá, não é no vácuo, certo? No meio, cuja permissividade é epsilon, a permeabilidade é μ, né? Admitido linear. Então, esse resultado serve em qualquer situação, mas particularmente as nossas antenas estão sempre no vácuo, né? Certo? Mas, se você, por exemplo, botar alguma coisa em volta, você pode alterar usando essa formulação. Bom, então, se a gente usa uma das equações não homogêneas, que é a divergente de D igual a ρ, certo? Se eu jogo agora D igual a epsilon E, vai ficar divergente, né? Vou fazer aqui. O que a gente vai obter? Esse aqui, bicho. Então, a equação não homogênea divergente de D igual a ρ, D igual a epsilon E, né? Divergente de E igual a ρ sobre epsilon, e lembrando, é o quê? Menos gradiente de Psi, né? Menos dA dt, não é isso? Menos dA dt. Joga isso nessa equação, vai ficar o quê? Divergente do gradiente de Psi, vai ficar, passo menos para lá, vai ficar divergente do gradiente, isso aqui é um ponto, né? De Psi mais dA dt igual a menos ρ sobre epsilon. Divergente do gradiente é o quê? Laplaciano mais ddt, vou trocar a posição, né, de divergente de A igual a menos ρ sobre epsilon. Tá? Então essa é uma das equações diferenciais que a gente obtém fazendo isso, ou seja, Laplace, uma equação diferencial. Lembre-se, né? Quando não tinha variação do tempo, isso aqui não existia, certo? Isso aqui não tinha. Então, o que nós tínhamos? Equação de Poisson, Laplace Psi menos ρ sobre epsilon. Como tem campos variando no tempo, então, você tem esse termo novo, então você obtém essa equação. Uma equação de segunda ordem que tem derivada espacial e derivada temporal. Certo? Essa equação é uma equação acoplada. Os dois potenciais aparecem na mesma equação diferencial. Eles estão acoplados entre si. Precisa de uma segunda equação, né? São duas grandezas incógnitas, Psi e A. Tá? Então, de onde vem a segunda equação? Vem aí dessa segunda lei aqui, né? Rotação de H igual a J mais dd dt. Né? H igual a quem? B sobre μ, que é igual a rotacional de A sobre μ.
certo? Vamos jogar aqui e vamos ver o que acontece, certo? Vou dar essa equação aí, né? Então, rotacional de H, que é rotacional de B sobre μ, né? 1 sobre μ, a rotacional de B, que é a rotacional de A, né? Aí tem mais o que? Menos dd dt, menos epsilon dE dt, igual a J. Né? Vamos ver aqui, ainda tem mais coisa para fazer aqui. 1 sobre μ, rotacional do rotacional de A, menos epsilon é igual a menos gradiente de φ, né? Então, ddt, aí fica menos gradiente de psi, menos dA dt, igual a J, fica uma equação mais complicada. Bom, aqui a gente vai expandir, né? Gradiente divergente menos Laplaciano, certo? Tudo sobre μ. Vai aparecer um epsilon aqui, né? Vocês estão vendo já, né? Menos epsilon, ou mais, né? Mais epsilon, acho que está certo aqui. Tem a derivada segunda do A, né? Bota aqui mais epsilon d2A dt2, né? E aqui fica mais epsilon gradiente de dψ dt. Vou botar assim, certo? Eu acho que talvez sim, deixa eu ao contrário, talvez. Mas epsilon ddt, o gradiente de psi, certo? O dia que eu fiz aqui é diferente. Deixa eu botar ao contrário. Mais epsilon, gradiente de dψ dt. Né? Gradiente de dψ dt igual a J. Então o que a gente tem que fazer aqui é multiplicar por μ epsilon, por μ, passar para o segundo membro, μ vai aparecer aqui, certo? Então observe que μ epsilon, vocês lembram que isso é 1 sobre a velocidade ao quadrado no meio, né? Se for a velocidade da luz. E daí chega nessa equação aqui, certo? Manipulando aí, né? Observe que os termos que estão lá estão aqui, né? Certo? Laplaciano, né? Derivada segunda, que é um termo parecido com a equação da onda, né? E aparece aqui o divergente de A, que eu não sei quem é, e aparece esse termo aqui, gradiente, né? Ó, gradiente divergente, que é esse termo aqui, né? Gradiente do divergente, aqui tem gradiente da derivada, certo? Então, esses dois termos se combinam num termo só. Gradiente divergente, gradiente da derivada, tá aqui, certo? Então, fica essa equação aí, né? Ou seja, então, essas são as equações diferenciais que nós teríamos que mexer, certo? Para resolver um problema em que tem cargas agora, certo? A gente espera que essa forma de resolver seja mais simples, né? A gente teria que resolver essas 4 equações diferenciais, né? Que tem uma equação só, né? Uma incógnita, e aqui tem 3 equações diferenciais, que tem 3 componentes. Tem que resolver as 4, sabe? Apesar de não parecer, mas a solução disso é mais fácil de resolver diretamente os campos sem passar pelos potenciais, sabe? A gente vai mostrar que isso é verdade, né? Então, o que a gente tem a observar aqui, tá certo? Que essas equações diferenciais são 2 em forma, né? Mas são 4, né? Que aqui está dizendo, né? Tem 3 equações. E o ruim dessa forma que a gente tem aqui é que essas equações são acopladas. De alguma forma, porque para resolver equações acopladas, você tem que de alguma forma fazer um artifício para obter a equação só numa incógnita. Certo? E mexer nessas equações para transformar em 2 equações desacopladas e resolver. Então, a liberdade, a forma de desacoplar essas equações, ela aparece num ponto importante que a gente não tocou, certo? Vou falar agora aqui. Tem um teorema lá na análise vetorial que diz que um campo é completamente especificado se você souber quem é um campo qualquer, certo? Se você souber
quem é o rotacional do campo e quem é o divergente do campo. Se eu souber apenas um, eu não sei o campo completamente. Se eu souber os dois, se eu especificar, o rotacional de V é um vetor U, certo? Divergente de V é uma função F. Se eu souber essas funções aqui, em princípio eu posso determinar univocamente, né, pelo menos a dependência com as coordenadas do V, certo? Então eu tenho uma solução aqui para ver. Se eu souber as duas coisas. Observem que na nossa formulação, uma grandeza que a gente especificou rotacional foi o potencial vetor. A gente falou, bom, vamos definir um potencial vetor cujo rotacional é B. Só que eu não especifiquei quem é o divergente de A, certo? Eu tenho liberdade de escolher o divergente de A. Por quê? O que quer que eu faça para divergente de A, isso não altera B, certo? B é sempre igual ao rotacional de A. E um campo é completamente especificado se eu especificar rotacional e divergente. Eu só dei o rotacional, então eu posso especificar, eu tenho liberdade de dizer quem é divergente de A. Certo? E a ideia é tentar usar escolhas inteligentes para divergente de A, de forma que eu desacople as equações. Certo? Então, que possibilidade nós temos? Né? Se você olhar para as equações, você pode olhar aqui, uma primeira escolha seria fazer divergente de A o quê? Olhando para essa equação, zero. Certo? Eu obtenho uma equação de poisson para psi. Oi? Continua acoplado, certo? Mas só para vocês verem, se eu fizer divergente de A igual a zero, certo? Que eu posso fazer, não tem nenhum problema. Isso é o chamado gauge. Gauge é como se fosse um tipo de escolha, sabe? O calibre, né? O calibre de Coulomb, diga. O fato de eu escolher divergente de A como zero, eu teria apenas uma solução particular ou teria uma solução geral? Para A, você vai ter um tipo de solução. Para A, mas não para B. B, qualquer que seja escolha de A, o B não muda. Porque eu posso fazer o que eu quiser com o divergente de A. Certo? Se eu escolher o divergente de A de um tipo, o A muda, certo? Se eu escolher outro, o A muda. Mas o rotacional de A não muda. Ele está fixado em B. Certo? Posso fazer o que eu quiser. Então, esse é o calibre de Coulomb, gauge de Coulomb. Né? Por que é o gauge de Coulomb? Porque a equação para potencial fica como? Equação de Poisson. É como se fosse um potencial colombiano, certo? A gente ia determinar aqui. Ele vai ter informação, né? Ele vai ser uma função auxiliar que vai ser utilizada. Eu preciso calcular A também, mas o A fica mais complicado, né? Divergente de A igual a zero, mas eu preciso de psi ainda, está acoplado, certo? Ok? Então, essa é uma escolha interessante, pode ser determinada. As soluções obtidas não parecem que são ondas propagantes, as soluções para os potenciais, que são verdadeiros auxiliares. Ele não tem o significado físico que a gente imagina. Quem tem significado físico são os campos eletromagnéticos. Certo? Então, essas funções auxiliares não vão aparecer como ondas, vão aparecer como funções do tempo e das coordenadas. Quem vai aparecer como onda vai ser os campos. Mas não vai ser claro a visualização dessas funções como representando o que a gente espera que é a fonte é a causa e o efeito é o campo. Certo? Não vai haver esse efeito nesse tipo de escolha. Então ele não usa o gauge de Coulomb para realmente entender como é que as coisas acontecem. Ele pode ser usado em algumas situações, mas não aqui no nosso objetivo. A gente vai usar o que a gente chama do gauge de Lorentz, que é uma outra escolha divergente. Isso não está passando uma equação? Oi? Está passando uma equação de baixo? A gente vai usar uma segunda possibilidade de divergente, olhando para essa equação aqui, certo? Então, observe essa equação. Né? Se isso aqui for zero, eu tenho a equação totalmente em A. Né? Se eu fizer isso aqui igual a zero, certo? Se eu fizer essa combinação da zero. Ou seja, essa é a combinação que a gente chama do gauge o calibre de Lorentz, que é essa escolha aqui. Divergente de A é relacionado com o dψ dt dessa forma. Certo? O que eu obtenho fazendo isso? Bom, olhando para aqui, eu já tenho uma equação, tipo a equação da onda para A. Né? A gente obtém isso aqui eu mostro já. A gente obtém essa equação aqui para A. Saiu aquele termo lá.
Você laplaciano, né, derivada segunda no tempo, e aparece a fonte no segundo membro. Né? Isso é o que ele chama de equação da onda vetorial, no caso, não homogênea. Por quê? Porque o segundo membro é não homogêneo. Tá? Como é que ficou a equação para psi? Vamos ver lá. Vou voltar aqui. Tá aqui, certo? Eu escolhi divergente de A igual a menos 1 sobre V2 de psi dt, né? Então, esse aqui vai ficar laplaciano de psi mais, deixa eu repetir aqui, ddt divergente de A igual a menos 1 sobre epsilon. E vamos fazer divergente de A igual a menos 1 sobre V2 de psi dt. Como é que ficou então? Laplaciano de psi menos 1 sobre V2 d2 psi, né, ddt, d2 psi, dt2 igual a menos 1 sobre epsilon. Ou seja, tem aí duas equações semelhantes, né? Equações são a mesma equação na realidade, que é a equação da onda não homogênea, né? Tem aquela forma que a gente conhece já, a clássica, né, da equação da onda, e aparece a não homogeneidade no segundo membro. Okay? Então, com essas equações que a gente vai trabalhar, certo? A gente vai ver, tá certo? Então, a gente quer saber, bom, se eu tiver uma distribuição de carga com forma arbitrária, qual é a solução para os potenciais? Certo? É isso que a gente quer saber. Como a gente fez lá na eletrostática, né? Dada uma distribuição de carga, quem é o potencial? Dada a distribuição de corrente, quem é o potencial vetor? A gente já resolveu isso, certo? A gente obteve expressões integrais, tanto para psi quanto para A. Nos dois casos, magnetostática e eletrostática. A gente vai fazer agora isso aqui, no caso geral também, certo? Vamos mostrar que é possível ter uma solução muito parecida com as soluções que nós já conhecemos, tanto para psi quanto para A. Tá? Então vamos começar com uma carga pontiforme. Como a gente sempre começou, o curso começa, certo? O curso de eletromagnetismo começa com o efeito de uma carga pontiforme e o campo elétrico dessa carga. Né? Depois começa a botar a carga para se mexer e vai virar uma corrente, né? E ver o efeito magnético. Certo? Então a gente vai voltar à origem. A gente agora carga pontiforme, só que a única diferença é que ela varia no tempo. Certo? Essa nova informação. Que é uma carga que varia no tempo. Eu quero saber qual é o efeito produzido, ou seja, quem são os potenciais no gauge de Lorentz, né? A uma distância determinada pelo vetor de posição x. Essa carga é uma carga pontiforme, quer dizer o seguinte, que ela é extremamente concentrada na origem. Eu posso dizer, bom, essa carga, eu posso dizer que ela tem uma densidade, mas essa densidade, tá certo? É uma densidade, se eu fosse fazer uma função que representasse uma dimensão só, seria uma função assim, certo? Você já conhece a função, né? Certamente. Vamos supor que você tivesse um caso unidimensional. No determinado ponto x igual a A, você tem aí uma cargazinha muito concentrada, certo? Qual é a densidade associada a essa carga? Bom, a densidade é uma função que dá zero em todos os pontos, de repente vira um pico aqui, certo? Depois zero de novo, né? Função delta. A densidade associada a uma carga muito localizada é uma função muito concentrada, que a gente usa a função delta para fazer essas representações de coisa muito concentrada, né? Então é isso que a gente não vai usar a função delta, mas vai lembrar que as propriedades da função densidade que a gente está falando aqui são propriedades desse tipo, de funções delta. O que quer dizer isso? A densidade, ela tem essa propriedade, ela é praticamente nula saindo da origem, né? A densidade. E a integral de volume em torno da origem, um volumezinho ΔV, muito pequeno, com um raiozinho do volume a zero, dá a carga envolvida, certo? Essas são as propriedades da função densidade dessa carga. Não precisa saber nem quem é a função densidade, certo? Essa função densidade tem a ver com a função delta, mas não precisa nem dizer isso, nem fazer nada. Nós usar essas duas propriedades aqui para poder trabalhar e obter as soluções. Então, isso é o que a gente sabe da função psi, e vamos resolver
que mais que a gente vai dizer? Vai dizer que essa densidade não depende do ângulo, certo? Dos ângulos θ e φ. Certo? É uma função de densidade que é radialmente definida apenas, né? E é simétrica em todas as direções. Certo? São densidades simples, né? Que não tem variação com os ângulos. Tá? Okay? Então isso me dá a informação da carga cutiforme. Certo? Então vamos jogar essa expressão vamos calcular o potencial escalar. Observe o seguinte, que se eu calcular o potencial escalar, eu tenho informação também, né? De alguma forma eu consigo obter o potencial vetor, certo? Oi. A senhor vai estar considerando o volume da carga ou você não está utilizando? Oi? O senhor vai estar considerando o volume da carga? Não precisa. Não aparece negócio. O que a gente está considerando aqui é o seguinte, que essa carga é tão concentrada que a densidade é muito grande na origem e desprezível fora da origem. E essa densidade só depende da distância. Certo? Tá bom? Você pode imaginar que é fazer uma esfera de raio muito pequeno, certo? Em relação ao tamanho que você considera. Por que essa carga está na dependência do tempo? Porque senão não tem efeito de propagação. Tem que ser alguma coisa para o tempo, certo? Pode emitir uma carga que flutua do tempo e ela está na origem, certo? Mas ela varia o que? A massa? A carga. A carga? Só o específico da carga. Varia. De alguma forma eu injeto carga ficticiamente de algum outro lugar. Eu não posso criar carga, certo? De alguma forma a carga está chegando ali naquele ponto, está sumindo, mas ela está indo para algum lugar, certo? Essa é uma probabilidade, ele não está levando em consideração. Eu vou levar em consideração só esse ponto aqui para depois construir um caso mais real, certo? Nós vamos admitir isso aí. É preciso que valha um tempo para ter propagação. Certo? Bom, então se vocês olharem para a equação original que a gente vai trabalhar, a gente precisa resolver a equação potencial. A gente vai resolver sabendo a solução para o potencial escalar. A equação é Laplaciano de psi menos 1 sobre D2, D2 psi dt2, igual a menos ρ sobre epsilon, certo? Fora da ρ é a densidade. Por que eu estou falando de densidade? Porque eu preciso da densidade da equação do potencial escalar. Eu não tenho carga, eu tenho densidade. Né? Então, se eu estiver fora da origem, então a gente resolve esse problema fora da origem e depois leva em consideração a origem, integrando a solução em torno da origem. Então, fora da origem, essa equação se torna uma equação homogênea que a gente conhece muito bem. Certo? A gente só não conhece a equação homogênea da onda em coordenadas radiais, né? Em coordenadas esféricas. Ele não fez isso ainda, ele fez isso agora. Ou seja, então, para R maior que zero, ou igual a zero, a equação homogênea. Como as coisas dependem só da distância R, então vamos admitir que a função psi é uma função de R, né? E T, que eu esqueci de botar aqui, né? Mas a parte radial só depende de R, certo? A parte espacial só depende de R, né? Então, o Laplaciano de psi, como a função depende só de R, tem essa forma aqui, que é conhecida, certo? Sobre R2 de dr, R2 de psi dr. E se vocês fizerem uma continha aí, vocês vão mostrar, podem mostrar, vou deixar para vocês fazerem, tá? Que esse 1 sobre R2, que é o Laplaciano, né? Isso aqui é isso, certo? De R2 de psi dr também pode ser escrito assim, ó, dessa forma. Tem uma álgebrazinha que permite mostrar isso. Tá? Calcula os dois lados, você vai ver que dá o mesmo resultado. Então essa é a forma mais interessante de se trabalhar, porque ela vai facilitar a nossa solução. Certo? Então, Laplaciano pode ser escrito também assim. Ou seja, essa é a segunda forma de expressão Laplaciano quando psi depende só de R. Né? É 1 sobre R derivada segunda do produto R psi. Então, nossa equação se torna, né, a equação original, né? Laplaciano de psi, que é essa expressão, menos 1 sobre V2 d psi dt, D2 psi d2 igual a zero. E isso sugere que a gente chame isso aqui de alguma função, tá certo? Né? R psi, vamos chamar de função f, certo? Né? Então, observe, né? Se eu fizer isso, o que acontece aqui? Se eu chamar isso aqui de f, vai ficar 1 sobre r, d2f, dr2,
menos 1 sobre V2 D2 psi, né? Que é F sobre R, D2F dt2, e aparece 1 sobre R que não é derivado aqui, tá certo? Igual a zero. Esse 1 sobre R cancela. E nós obtemos, então, uma equação mais conhecida, que é essa equação aqui, ó. Que a gente já trabalhou com ela antes, capítulo 7. Então, com esse artifício de chamar de psi, né, igual a R psi igual a F, né, eu obtenho uma equação que é a equação conhecida, equação da onda homogênea, né? Antes nós tínhamos aquele R misturado, não parecia muita equação não, aqui parece, né? E a solução dessa equação nós já mostramos que é da forma, né, desse tipo aqui, certo? Isso já foi calculado antes. A equação que tem essa forma é a equação da onda, cuja solução geral tem duas possibilidades, né? A possibilidade mais é f de t menos r sobre v, e a possibilidade menos é f de t mais r sobre v. E essa mais seria uma onda desse tipo aqui, né? Que, se você calcular, bom, sobre que condições isso aqui se mantém constante, né? Se isso aqui é constante, você t menos r sobre v é uma constante, eu derivando em relação ao tempo, eu fico com 1 menos 1 sobre v dr dt igual a zero, ou seja, dr dt igual a V. Então, para manter a amplitude F constante de F, né? O que é necessário? Bom, que eu esteja sobre uma superfície esférica de raio R e que essa superfície aumente de raio a uma taxa de R dt igual a V, ou seja, que eu surfe em cima de uma onda esférica, tá certo? Na velocidade V, né? Se eu estiver em cima da esfera e ela estiver expandindo, eu estou vendo sempre F constante. Não estou sentindo nenhuma modificação em F, está sempre constante. Então, isso é uma onda divergente, né? Porque R é raio de esfera, tá certo? Né? De um ponto vai abrindo, tá certo? E isso seria uma onda que diverge, né? O raio aumenta cada vez mais e eu estou sempre sentindo aquela amplitude constante. Esse efeito está se propagando, né, radialmente para todos os lados, tá certo? Qual é a outra solução? Bom, a outra solução seria uma onda convergente, né? T mais R sobre V. Se eu calcular o dr dt, daria menos V. Ou seja, para eu sentir a mesma amplitude, eu tenho que me contrair em direção à origem. É como se fosse uma lente que focaliza um laser no ponto. Você tem uma onda convergente, né? É exatamente isso, né? Você tem exatamente essa possibilidade. Você vai com um laser, uma lente que focaliza. Você tem uma onda mais ou menos esférica, convergente com um ponto. Essa solução não está associada à minha perturbação na origem. A perturbação na origem, fisicamente, tem que produzir algo que saia da origem, não que chegue na origem, né? Chegar na origem é algo que vem de algum lugar, certo? Então, essa solução é apenas uma possibilidade, como essa que eu falei agora. Se você tem um efeito e ele pode convergir se você fazer com que ele convirja. Pode ser, né? Uma parabólica, né, que ela faz isso aqui, sabe? O feixe da parabólica faz isso, né? Aqui ele está convergindo com o ponto, sabe? Né? Então é uma perturbação que foi causada por alguma coisa que está convergindo. No nosso caso, a gente tem uma onda que divide, porque a fonte está na origem, né? O efeito dela tem que sair da origem, né? É o que nós conhecemos, sabe? Observe que essa onda é um pouco diferente da onda plana uniforme, né? Observe, né? Porque a função de onda, que é a função que a gente quer, ela no fundo, ela cai em amplitude 1 sobre R, né? Isso aqui seria mais ou menos a fase, né? Isso aqui é a amplitude cai 1 sobre R, né? Certo? Então a perturbação na origem causa como solução um potencial que tem um efeito retardado em relação à fonte. Ou seja, se eu tiver T igual a zero, certo? Em R igual a zero, a fonte está em R igual a zero, certo? Né? Se eu fizer T igual a zero, isso aqui é F de zero, né? F de zero sobre R, né? Esse é o efeito sobre R, não,
Vou tirar o R aqui, tá certo? Esqueça o R, bota só a amplitude, né? Que vai explodir aqui na origem, né? Certo? No princípio, né? Essa função de onda ela vai divergir, né? Mas, por exemplo, esquecendo essa parte de baixo aqui, né? Olhando só para essa função aqui. Em t igual a zero, na origem, o efeito da flutuação é f de zero, certo? Em que momento, a uma distância R, de que forma, quando é que você sentir f de zero de novo? Bom, num tempo t, né? Igual a R sobre V. Então, quando t der R sobre V, depois, eu sinto f de zero lá não sei onde. Certo? Eu estou a uma distância R, eu vou sentir naquele momento f de zero. A causa é f de zero, certo? Tá bom? Então, por isso que o efeito é retardado. Acontecer aqui no tempo, depois eu sinto lá embaixo. Eu estou aqui esperando o efeito, eu sinto o tempo depois, né? Então, por isso que a solução ela tem um significado físico para o potencial. Lá no gauge de Coulomb, essa relação de causa e efeito não apareceria. Tá? Tá. Ok? No caso do zero, você vai estar sentindo ela na origem. Como é? No caso ali do zero, você vai estar sentindo ela na origem. Não, eu estou longe da origem. Eu estou aqui parado, não estou sentindo nada. Só quando o tempo de... Se, por exemplo, a carga mudou de 1 para 2, só no tempo R sobre V que eu vou saber que ela mudou de 1 para 2. Quando esse tempo chegar, eu estou aqui sem saber o que aconteceu lá. Esse espaço não interessa. Que espaço? Da carga. A carga está lá no canto da sala, lá embaixo, na quina, certo? Está parada lá, ele mexeu de 1 para 2, mudou de 1 para 2. Só depois de um certo tempo eu sentir isso, né? Porque senão não tinha, é causa e efeito, sabe? É o que diz essa equação aqui. É só um tempo depois que eu sinto o f de zero que estava produzindo t igual a zero e igual a zero. Ela pode variar se o senhor está esperando aí. Não sei de nada, só sei naquele tempo, a partir daquele tempo. Então a perturbação chega, né? A velocidade da luz V, no caso, no meio. Certo? Observe então essa característica nova. O que nós tínhamos na onda plana não tinha essa queda de amplitude. Aqui tem a nossa função de onda, tem esse comportamento. Certo? Essa não é campo, não, essa é a função potencial, viu, pessoal? Só lembrando, tá? O campo vai aparecer depois, a gente vê como é que calcula ele. Bom, eu sei a solução para psi, né? Só que eu não sei quem é F. Lembre-se que F é incógnita ainda, certo? Quem é F? Como é que eu conecto isso com a carga que está na origem? Então vamos calcular isso agora. Então, vamos pegar aqui a equação, né? Vocês podem olhar isso aqui. O que é isso aí? Bom, isso é a equação original. Vamos voltar para a equação original. Laplaciano, né? De psi menos 1 sobre P2 d psi dt, d2 psi dt2 igual a menos ρ sobre epsilon. O que eu estou fazendo? Vou integrar em torno da origem. Então isso aqui passa a ser derivada. Então, na região em que uma variável, que eu vou chamar de linha, é menor do que o raio da esfera de integração R, certo? Então, vou ter um dv' aqui, certo? Que eu vou colocar aqui, né? Que é R' ao quadrado, dr', diferencial de ângulo sólido. Isso é a forma de expressar o dv' esférica, né? Isso aqui é seno de tetalinha, d tetalinha, d filinha. Está embutido no ângulo sólido. Tá? A diferencial do ângulo sólido, né? É o d ômega, né? Que é a parte angular daquela diferencial de volume esférica, certo? Isso aqui é a diferencial do ângulo sólido. O ângulo sólido do espaço tridimensional é a integral disso aqui, com θ variando de 0 a π e φ de 0 a 2π. Então, o ângulo sólido do espaço tridimensional é 4π. Certo? O ângulo plano de uma figura fechada é 2π radianos. O ângulo sólido de uma figura no espaço fechado, em todo espaço, os 8 octantes do espaço, dá 4π estero-radianos, né? Ou esfero-radianos. Certo? Porque basta você integrar θ de 0 a π. Integrar o ângulo sólido, né? Integra em todas as possibilidades. Θ, ângulo polar, varia de 0 a π, certo? Faz isso. E o φ varia de 0 a 2π. Que é isso aqui, certo?
que é o no plano XY. Né? Então você gera todo o espaço dimensional. Essa é igual a 2, isso aqui dá 2π, então dá 4π. Né? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está integrando, né, multiplicou ambos os lados da equação da onda não homogênea, para poder chegar lá, pelo elemento de volume dV', e está integrando em torno da origem, um volume qualquer, em que o R' varia de 0 a um raio qualquer pequeno, certo? É muito pequeno, em torno da origem. Ele está pegando a carga, está fazendo integração em torno da carga. Certo? Essa integral aqui dá quanto? Quando integra em torno da origem? A carga. Certo? Ou seja, eu não preciso saber que é a sua densidade, eu sei que a integral dela dá carga, isso aqui é importante. O que eu estou fazendo aqui, fazendo isso? Eu estou conectando a minha solução que eu obtive com a carga na origem, é isso que eu estou fazendo, certo? Então, vamos ver o que dá isso aí, certo? Aí tem uma álgebrazinha razoável para se fazer, né? Tem essa equação. A gente vai fazer R pequeno, porque é a carga concentrada, né? Certo? Isso aqui eu não preciso nem... no limite que é tende a zero, o limite disso aqui, isso aqui não depende de R, né? Isso já é resultado integral, certo? Dá isso, né? Q sobre epsilon. E precisa agora só trabalhar isso aqui, né? Vamos dar uma olhada nisso. Certo? Essa é a parte talvez mais importante de poder entender direito as propriedades dessas operações diferenciais. Certo? Vamos calcular isso aqui. Ok. Então nós temos o quê? Integral. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Primeiro membro, né? Segundo membro, já sei qual é o resultado. Falta o primeiro membro. Cadê ele? Está aqui. Se eu tenho isso aqui, eu tenho que calcular limite, quando R tende a zero, da integral de volume na região R' menor ou igual a R, certo? Observe, né? Eu estou na origem, estou integrando uma esferazinha de raio R. Minha variável de integração é a variável R', que vai de 0 até R, certo? E eu quero, depois de calcular a integral, fazer o limite quando R tende a zero. Certo? Então fica aqui dV', né? Repetir aqui para poder ver. Laplaciano. Laplaciano, ou seja, a função de R', isso é variável, né? Por isso que a gente está botando linha aqui. Tá? Menos 1 sobre D2, D2π dt2. Certo? E o segundo membro eu já fiz, né? Deu a carga lá, né? Só precisa trabalhar isso aqui. Bom, vamos calcular primeiro essa integral do limite quando V tende a zero, tá? Ora, isso aqui, como psi é f de t menos r', né? Certo? Isso aqui é a função da variável de integração, r' sobre v sobre r'. Né? Derivada segunda em relação ao tempo vai ser derivada em relação a esse argumento aqui, né? D2π, observe, né? D2π dt2, isso aqui não depende do tempo, né? Isso aqui é uma variável U linear com T, certo? É 1 sobre R', D2F, dU2, onde U é essa variável aqui, tá certo? U é igual a T menos R' sobre V, né? Certo? Derivado em relação a U é derivado em relação a T, certo? Então isso aqui dá 1 sobre R', D2F, dt2, parcial agora. Ou seja, em resumo, isso aqui é proporcional a 1 sobre R', certo? Isso aqui vai com o quadrado de R', isso aqui é R' ao quadrado, dR', d ômega linha. Quando eu fizer isso ao quadrado sobre R', vai dar o quê? Linear com R', certo? E a integral de R' dR' vai dar R2 sobre 2. Mas no limite dá zero. Tá? O R' é zero. Está claro aí? Preciso fazer. Né? Certo? Você vai fazer, ó. R' ao quadrado dR' d ômega linha vezes isso aqui, que é 1 sobre R', e algo que não depende da função R, certo? D2F dt2, né?
R' quadrado sobre R' cancela, vai ficar a integral de R' de 0 a R. E a integral de ômega' dá 4π, certo? Então vai ser uma função proporcional a R, né? Que é o resultado integral. No limite, quando R tende a 0, vai embora. Tá? Então esse segundo termo aqui pode esquecer. Então a gente só precisa se preocupar com o primeiro. Vou olhar para o primeiro aqui. Limite, quando R tende a 0, aí que é a parte que não vai dar 0, certo? De dV', laplaciano, de psi, né? Certo? Vamos ver o que é isso aqui, né? Laplaciano é divergente. Oi. Do gradiente, liga. Psi. Oi? Isso é um laplaciano. Isso aqui é um laplaciano. Essa é a equação que sobrou, né? Lembra, tinha a equação da onda, cadê? Tinha esses dois termos, né? Esse termo aqui deu 0 no limite. Falta de calcular isso aqui, isso que está fazendo agora. Então aqui é laplaciano de psi, tá? Quem é laplaciano é divergente do vetor gradiente, né? Daí nós temos um teorema importante que a gente sempre usou, que é o teorema de Gauss. Isso aqui é um vetor, certo? Vetor V. Integral do divergente de um vetor é o quê? Um volume, é o fluxo desse vetor para fora do volume fechado. Então, se você tem aqui um volume fechado, que é essa esferinha, certo? Raio R, né? A integral de volume nesse volume vai ser o fluxo para fora, né? Desse volume, né? Esse elemento de área. Isso aqui vai dar limite. Quando R tende a 0, eu estou agora sobre a superfície do fluxo desse vetor, que é gradiente de psi, né? ds', escalar gradiente de psi. Tá? Ora, gradiente de psi, por sua vez, é o vetor radial que varia com os ângulos, derivada total, porque psi só depende de R e do tempo, né? Então, parcial no caso, né? Tem que falar, fazer parcial. D psi, dr', certo? ds', por sua vez, é um vetor que tem a coordenada radial, quadrado da distância, elemento de ângulo sólido, certo? Então, observe, aparece de novo o R' ao quadrado. A integral, né? Desculpe, né? Isso aqui está errado, né? Não é R', certo? É R ao quadrado, porque eu estou sobre a superfície de raio R' igual a R, certo? Né? Então, isso aqui vai dar a R'. Por que R'? Porque varia com teta' e φ', com os ângulos variáveis. Vai ficar R2 de ômega', certo? E isso aqui não é linha também, isso aqui não tem linha, certo? Isso aqui é derivado em relação a R, porque eu estou sobre a esfera agora, o R' está fixado em R. Tá bom? Só que a variável é o ângulo teta e φ. Isso aqui é fixo. Certo? Então vamos lá, produto escalar dessas duas coisas vai dar a R' com a R' dá 1. Então isso aqui vai dar ds'. Produto escalar com gradiente de psi vai dar R2 de ômega' de psi PR. É isso que precisa calcular aqui. Bom, então eu calculo a integral na superfície. R está constante, sai da integral. Isso que vai dar R2. Integral do ângulo sólido dá quanto? Acabei de falar, 4π. Então vai ficar aqui 4π R2.
só precisamos calcular aí quem é dψdr, né? Vamos calcular explicitamente quem é dψdr. Então é isso que deu, né? Então o que nós temos aí? Limite, em resumo, né? Depois dessa confusão toda, limite de quando R tende a zero, bota aqui em 4π, né? R2 dψdr. Certo? Vamos calcular o dψdr agora. O que é psi? F de t menos R sobre V sobre R, né? Regra da cadeia, certo? Derivada desse vezes esse, df du, chama isso aqui de u, né? Du dr, né? Que dá menos 1 sobre V, certo? Hã? De psi em relação a R, né? Então, derivada desse, né? Vezes esse, que é derivada de F em relação a U, vezes R, né? Daí du dr, que dá menos 1 sobre V. Mas a notação aqui que é parcial. É parcial. É dψdr que eu estou calculando, né? Aqui, ó. Então, em relação a essa variável R aqui, certo? Tá certo aí, pessoal? Só falta o dψdr. Não falta o segundo tempo, né? No primeiro tempo, dψdr. Onde é que tem? Certo, dψdr, tá certo. Dψdr, né? Na verdade, o primeiro termo dá isso, menos a derivada desse vezes esse. E a derivada desse dá 1, menos F, né? De T menos R sobre V, sobre quem? R2, certo? Ok? Então ficou esse primeiro termo aqui, não importa muito o que ele vai, ele que vai dar zero, na verdade, vai ficar menos 1 sobre VR, né? dF du, e aqui menos F de T menos R sobre V sobre R2. Daí eu faço o quê? Multiplico isso por R2, tá certo? É o que eu preciso fazer, né? R2 aqui, certo? R2 aqui. Isso vai dar o quê? Menos R sobre V, dF du. Menos F de T menos R sobre V. Certo? Que é o limite disso, né? Quando R tende a zero. Isso aqui dá zero, certo? Isso aqui vai dar F de T. Menos F de T, certo? Então deu um resultado não nulo, né? Tá bem, né? Ou seja, daí a gente conectou a solução com a carga agora, né? Qual foi o resultado que a gente obteve? Onde é que está o começo dessa confusão todinha? Está onde? Bom, enfim, né? Fazendo tudo isso, certo? Eu acho que é esse termo aqui, né? Isso aqui deu, né? Menos F de T, não é isso que a gente concluiu? No limite, né? 4π. 4π F de T, certo? Menos, pelo menos aqui, certo? Menos 4π F de T, ou seja, e do lado direito deu menos Q sobre F. Conclusão, quem é F é o que a gente queria saber, né? Q sobre 4π F. Certo? F de T é Q de T sobre 4π F. F de T menos R sobre V é Q de T menos R sobre V sobre 4π F. Certo? Então aqui está a solução que a gente esperava, e daí tem a solução para psi. Cadê? Pequenininha, né? Não sei porquê, eu esqueci de comentar esse negócio aí. Bom, enfim, né? Então você fica com essa solução final, né? Que é a solução muito parecida com a solução do potencial escalar estático, né? Potencial eletrostático, né? Psi de T, né? O psi de RT, no caso. O psi, sabe? O psi de RT é igual a carga no tempo anterior, certo?
naquele tempo T na frente, agarra um tempo anterior, que leva um tempo para chegar a esse efeito, né? Sobre 4 pi epsilon R, né? Certo? Solução clássica, né, que a gente já conhecia, só que agora no caso de uma perturbação que viaja para a velocidade da luz, né? Basta você pegar um argumento, se eu não levasse em consideração o tempo de propagação, certo? Se fosse muito próximo da carga, fosse muito próximo, né, praticamente o símbolo do efeito, isso aqui é pequeno, né? Se é muito pequeno, certo? Assim, mais ou menos flutuou outro sentido, certo? Se afastou um pouco, daí você tem um efeito de tempo que leva para chegar a perturbação até o observador. E se R é o R radial? É a distância radial. E esse R é um R fixo? É um R qualquer, a distância da origem até o ponto. Né? Muito bem. Ora, ou seja, a equação de Laplaciano de psi menos 1 sobre P2 D2 psi dt2 é menos é igual a menos 1 sobre E para essa situação aqui, né? Para uma densidade específica dada por isso, deu essa aí, né? Certo? Bom, o que aconteceria se eu tivesse agora, essa situação mais geral, uma distribuição de cargas em que a densidade flutua com o tempo, certo? Como eu fiz agora há pouco. Cada ponto do volume é uma carga cutiforme. Produz um efeito nesse ponto que leva em conta o tempo de propagação daqui para cá, certo? Então, uma carga dq, por exemplo, vai me dar aí, né, a contribuição de uma carga dq, qual seria? A uma distância que é dada por essa distância aqui. Ó. Essa distância. Que distância é essa? Módulo de x menos x'. Né? Então, aqui nesse ponto eu sinto o efeito como aquele de uma carga dq no tempo t menos r sobre v. Tá? Né? Certo? Sobre o quê? Então eu teria só essa carguinha me daria uma contribuição de psi, né? Dq sobre 4 pi epsilon, a distância, né? Que é módulo de x menos x'. Então essa é a solução para uma carga. É superposição convencional, certo? Então, para uma carga eu tenho isso, né? dq é a densidade dv, né? Densidade medida em que tempo? No mesmo tempo. T menos tal, certo? E daí você soma as perturbações e você tem a solução geral agora para uma distribuição de carga, certo? Solução geral, né? Qualquer que seja a forma, essa é a solução geral da equação da onda não homogênea. Distribuição de carga livre no espaço, sem nada perturbando, né? Senão tem outros efeitos, né? Se tiver reflexão, daí mudou tudo. Só com a carga suspensa, flutuando, ela está produzindo esse efeito no espaço. Muito bem. Tá, resolvendo para a função escalar. Como é que resolve o potencial vetor? Só a gente olhar para as equações, tá? O potencial escalar satisfaz essa equação. Já o vetor, a equação é parecida. E aqui seria A, né? E aqui aparece menos μj, certo? Se eu decomponho o potencial vetor em cartesianas, digamos que AI seja a iésima componente associada à corrente JI, então a equação para a iésima componente é Laplaciano de AI menos 1 sobre P2 D2 AI dt2 igual a menos μ vezes JI. Equação idêntica a essa equação aqui. Tá? Essa equação é a mesma equação dessa. A única diferença é chamar de J igual a ρ e epsilon igual a 1 sobre μ.
Então eu posso dizer, sem nenhum problema, que a solução para iésima componente, certo? É a mesma solução que eu obtive no caso do potencial escalar, que seria o quê? D' 1 sobre epsilon vira μ em cima, tá certo? Observe que o sinal é o mesmo também, né? Aqui ficaria aqui, JI de quem? T menos módulo de X menos X' sobre V sobre módulo, sobre 4π, sobre, o epsilon ficou 1 sobre μ, módulo de X menos X'. E se eu somo agora componente a componente e reconstruo o vetor A, tá certo? Eu vou somar essas integrais componente a componente e em cima vai ficar um outro vetor também. Então a solução para esse problema aqui fica essa solução simples. Tá? Mesma coisa. Isso aqui, observe que a combinação das três componentes num vetor A, combinação das três integrais que dá um vetor J em cima. Tá? Ou seja, a gente resolveu completamente a equação da onda homogênea para a distribuição de cargas e correntes. O potencial vetor é dado por essa expressão e o potencial escalar é dado por essa expressão. Como é que essas coisas se conectam? Lembre-se, né? Princípio da conservação da carga. Esse J aqui tem conexão com ρ. Divergente de J mais dρ dt igual a zero. Certo? E a gente vai explorar como calcular essas coisas na próxima aula, certo? A gente vai começar a calcular para configurações específicas como é que é o campo de radiação. Ok? Está por aqui?